Começou. Ficou. Tem vida feliz e tem 160. O dia extenso com 24 horas reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar perde contato consigo mesmo. Encurralado no ponteiro do relógio, ou disparado à frente dele, ou vagarosamente, após ele acudir-se, esquecendo o rumo. É indispensável o êxito fazer periódica revisão de metas de ação. Dando a reflexão, passarás aos equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos, medita mais. Minutos que desperdiças e os usares para a meditação se transformarão em pontos luminosos do teu dia. Então, adiante. Mestre Jesus, querido Mestre, espíritos amigos e companheiros de todos os momentos, de todas as horas, e os espíritos que nos acompanham todas as semanas nesses estudos. Vamos, neste momento, começar a nossa viagem pelo livro Paulo Estevam, em busca de conhecimento, nessas linhas bem traçadas, que trazem intenso significado e profundas reflexões. Que nós possamos estar atentos, perguntar, investigar, refletir, pensar muito sobre cada uma das coisas que aqui foram lidas nesta noite e ditas. Porque os livros são atemporais. Os tempos passam, as coisas mudam, o progresso vem, mas os livros sempre têm uma informação importante para cada um de nós. Que nós possamos colher essa informação, intronizar essa informação e refletir profundamente sobre ela. Gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas temos a certeza que por variados motivos não puderam aqui estar, mas que todos sejam agraciados com as bênçãos desta noite. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, senhor Roberto. Boa Consuelo noite. deve ter saído, né? Mas deve voltar já. Boa noite, Roberto. Boa noite, Boa noite. Elisa, boa noite, Afrânio, boa noite, Jorge. Boa noite. A Consuelo estava aí, não estava ou não? Não sei, que eu estava de olho fechado. Não, então era o seu Roberto, não, pensei que era ela. E eu não sou vidente. Nem eu. Entendeu? Então. Eu nem com o olho aberto eu não enxergo direito. Pois é. Né? Eu estou com Na problema verdade, agora. eu tenho uns acessórios para poder enxergar direito. Pois é. A gente vai vendo assim o que acontece depois, né? Eu não estou conseguindo mais fixar a vista quando eu viro os olhos, tá? Tem duas imagens, tem que fechar um olho às vezes. Coisas da vida, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Nós paramos no capítulo 5, né, Elisa? 5. Isso. O livro velho, página 387. E o livro novo, 342. 342, 387. Tá? O parágrafo é um dos irmãos presentes. Né? Chegava a pandemia. Isso. Todo mundo achou? Sim. Eu já achei. Achei. Seu Jorge? Vai dar algum... Sim. Falar alguma coisa? Sim, o Paulo teve aquela ideia, né, lá em Antioquia, eles irem a Jerusalém para acabar com essa história de circuncisão. Aí, quando chega em Jerusalém, toma um banho de água fria, né? Que é justamente... Boa noite, Consuelo. Toma um banho de água fria, que é justamente, chega lá, logo de cara que ele leva o Tito, cheio de esperança no Tito, que o Tito era realmente um espírito também, né? De uma certa situação de evolução, muito inspirado, e
o Tiago, né? Sempre Tiago. É do nosso povo? O Paulo não é gentil. É circuncidado? Não. Pronto. Começou aí a famosa confusão. E Paulo pede o quê? Apoio a Pedro. E Pedro vai falar aqui agora sobre essa questão que Pedro fala e acha, né, que o certo, já que querem circuncidar ele para que ele possa assistir né, o primeiro concílio dos apóstolos, por mim tudo bem. Paulo ficou decepcionado. Né? A turma de Antioquia ficou toda decepcionada. E a turma lá de Jerusalém igual aquele time vermelho e preto quando faz gol, né? Aquela gritaria, aquela algazarra, fogos, roupa pro alto e tal. Bom, mas aí Paulo fica calado, apesar de ser contra, e depois da reunião, eles vão se encontrar, né? E vão conversar, e vão ver o que é que Pedro fala a esse respeito. Pedro agora é Pedro, gente. Pedrão, né? Agora Pedro é o cara, tá? Então vamos lá, né? Quem vai falar agora? Não, agora justamente quando essa questão de gentil, né, falou lá da reunião, tem que circuncidar, isso, aquilo, parará, e pegou todos aqueles, né, os que estavam lá, judeus, pegou todos aqueles temas do Antigo Testamento, que tem a ver muito com a pergunta 653 de quarta-feira, tem a ver demais, né? Adoração exterior, né? Adoração exterior, circuncisão, lavar a mão, comida impura. Vai falar isso tudo aqui, eu me lembrei do estudo segunda-feira, né? Então, vamos lá? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Alguém estava lá e pode dar mais detalhe para a gente? Vamos lá, então. Boa noite, Consuelo. Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. Afrani. Boa noite. Boa noite, Consuelo. Elisa, Jorge, seu Roberto. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como um gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Uau! Ué. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. Então, veja bem, o que está se falando aí é o seguinte: 1.300 anos se falou nisso. Né? Moisés, até Jesus, 1.300 anos. Então, é difícil realmente, de choque, assim, de pá! A não ser os espíritos que vinham mais preparados, né? Como Estevão, Abigail, etc. Né? Outros. Os próprios apóstolos tiveram dificuldade, né? Muitos judeus tiveram dificuldade, né? Mas os que estavam preparados já tinham essa ideia, né? Já veio do plano espiritual preparado, já aceita mais tranquilo. Eles estavam aceitando o evangelho, mas não queriam perder, né, aquela condição de comodidade em relação ao que traziam. Se lembra que nós falamos da rosa, da vela acesa, na quarta-feira? Tá? Não é crítica, mas falando de novo, né? É uma coisa que é cômoda, eu botar uma rosa para um santo, né, para isso, para aquilo, acender uma vela para o anjo da guarda, é cômodo. Eu me transformar, agora estão falando de quem tem a ideia espiritualista e espírito, eu me transformar para que essa rosa brote do coração, que essa luz se acenda no coração, é outra história. Mas nós vamos passar por esse processo. Ninguém vai chegar e não precisava reencarnar, nascia tal, tinha uma vida só, se consertava e ia embora, já era espírito iluminado, ia para outros planos, né? Nós estamos vendo a luta que nós também passamos aqui, né? Nós passamos o quê? Eles eram a luta do judaísmo. Nós estamos o quê? As lutas do quê? Catolicismo, protestantismo e o bandismo. Certo? É o que nós trazemos de outros lugares.
Tá? Poucos de nós podem falar, sou espírita de bênção. Tem, muito, tem, mas pouco. Em relação ao total, são poucos. O espírito em outra reencarnação. Bom, alguém quer falar sobre isso? Então, vamos embora. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como o processo mais adequado à ablução das mãos. O que era a ablução das mãos? Lava a mão. Tá? Não, mas não era lavar igual nós lavamos. Não, não. Tinha que molhar, tinha uma bacia, botava numa certa posição, e ficava com as mãos assim, com o cotovelo no alto, tá? Da água escorrer até o cotovelo e cair. Não podia secar, né? Naquela época não existia sabão como nós conhecemos hoje, né? Era assim, a ablução das mãos. Não era um simples lavar, não, tá? Tinha dentro da bacia e tinha a posição certa. Se botasse na posição errada, a mão estava impura, não podia pegar no alimento. Olha, entendeu bem? A mão tem que estar limpa porque para não sujar o alimento. Quer dizer, mas limpo na ideia deles. Tá? Nós não. Está limpa a mão, passa uma toalha para secar logo aí. Né? Tá perfeito. Não, eu acho que gostou lá. Ó. Eu tô lembrando que no centro cirúrgico, né, os médicos escovam, tá? Por quê? Vários vermes, né, que pode trazer problema lá para o paciente. Então, eles lavam, no lavabo, é o nome que se dá, e ficam nessa posição. Que eu não sabia. Né? A ablução das mãos. É, Estava fazendo a ablução, depois, né, eles têm um capote, todo esterilizado e tudo mais, e aí a equipe de enfermagem abre, né, ou como é que é o nome? A instrumentadora abre, né, sem tocar na luva, aí ele enfia a mão nas luvas e por baixo, ó, onde a luva está, por baixo, não tocando no meio. Puxa ela até os punhos, cobrindo em cima do capote. E depois ele, com a mão esquerda, ou vice-versa, né, calça a outra luva também. Pronto, acabou, não pode tocar mais de nada. Só elementos esterilizados. então, é, é a mesma coisa, só que eles eram simplesmente para comer, né? Exatamente. Então é o que entra Né? pela boca que contamina, ela deve que sai. Não, o negócio é interessantíssimo. Bom, veja bem, como higiene, realmente temos que lavar as mãos antes de qualquer refeição. Isso é lógico. Até beber um copo d'água é bom lavar a mão, né? Agora, em relação, né, a isso ser. Por isso que houve aquela confusão quando Jesus vai passando e fala sobre a questão de lavar as mãos. No milharal, os apóstolos pegam um milho para comer, porque, de acordo com a lei deixada por Moisés, quando o viajante estivesse com fome e houvesse uma plantação, podia pegar uma fruta, tá? Uma unidade daquele alimento do quintal do alheio, que não ia ser considerado roubo, que ia ser considerado para se alimentar, tá? Podia pegar um milho, no caso do milharal, comer o milho, só que eles, os apóstolos, não lavaram a mão. Aí os fariseus querem de pau em cima de Jesus, né? Aí Jesus fala, não, não que está puro, a questão da pureza, não, não que entra pela boca, mas que sai do coração, né? E fala também que eles usavam muito do corban. O corban era um dinheiro que eles davam o tempo para sair da obrigação de cuidar do pai e mãe. Aí Jesus fala isso, né? Vocês usam o corban para fugir da responsabilidade, né? Do quinto mandamento, se não me engano, é o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Mãe é o quarto mandamento, aliás, o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quer dizer, essa história aí, isso rolava muito, muito mesmo. O cara morto de fome, cansado, não tinha onde lavar a mão, ia deixar de comer porque não podia lavar, não tinha onde lavar a mão. Mas a gente está vendo que são. Não estou criticando o judaísmo, estou criticando nós que temos certas manias ainda, né? E colocamos isso aí, ó, a pergunta 653, quarta-feira foi isso. Lei de adoração, né? Se essas adorações, né, manifestações exteriores são válidas. Sim, lógico que são. Pelo coração, sim. Mas
na realidade, a maioria delas nós já podemos abrir mão. A necessidade, mas isso é com o tempo, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversão e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Não, Elisa, é conversação. A conversação. Que veja bem, quando o negócio deixava de ser, tipo a gente está estudando aqui, e daqui a pouco alguém, peraí, hoje eu ouvi uma receita de bolo maravilhosa, está aí totalmente fora do assunto, né? Isso aí que o Pedro via que o negócio estava descorrendo tudo daqueles preceitos judaicos. Não tinha nada com o que era o motivo da reunião, né? Essa questão do evangelho e dar direitos aos gentios, aos pagãos, né? Quer dizer, aí Pedro ficava na dele. Mas quando estava falando sobre o assunto, Pedro, né, dava o seu parecer, tá? Ver que o negócio não mudou em 2000 anos, né? Vamos lá. Eu não estou entendendo uma coisa, Afrânio. O Pedro queria que as pessoas que participassem fossem circuncidadas, é isso? Ele permite. Porque Pedro era circuncidado, né? Porque ele era judeu. Sim. Nós vamos ver daqui 3 parágrafos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, daqui 3 parágrafos. Né? O que é que Pedro vai falar sobre isso? Aí você vai entender, nós vamos entender que é uma lição para a gente. Vamos, aguenta só um pouquinho que eu te respondo, tá? Tá bom. Vamos lá. A pergunta foi ótima. Vamos lá, peraí. Somente tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. O Pedrão voltando. As raízes de Pedrão, olha aí o que é que vai falar. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Pedro fez logo assim, mostrou aqueles munk, né? Como é que é? Vocês estão de brincadeira, né? Quer que eu deixe... Eu tô zen, né? Quer dizer, precisou de pegar firme, tem horas que a energia é necessária, né? Mas foi muito engraçado quando eu li isso, que me lembrei do André Luiz, tá? Querendo dar supapo em todo mundo, né? Chute, puxar a orelha, me lembrou mais ou menos isso. Mas, vamos lá, se alguém quiser falar, vamos embora. Os trabalhos foram paralisados alta noite, em fase de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Se eles queriam isso tudo igual ao judaísmo, por que eles não continuaram na sinagoga? Não, que eles já tinham aquela necessidade, queriam a mudança, né? Tanto que estava ali. Queriam Mas eles mudança, mas queriam a queriam igual. Queriam a mudança ao modo deles. Não, queriam né? mudança, mas queriam igual que já tinha. Olha só, o Consuelo, se você... Olha só, eu fui ver uma palestra e essa palestra deu muito bafafá no dia que eu fui. Porque o cara era lá do Leon Denis, foi dar uma palestra lá no Samaritanos. Você lembra deles onde era? Lá em Sulacap. Isso. E a dona do centro, tá? Era muito chegada à Ubanda. Recebeu o pai João, até tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, porque o pai João realmente vinha fazer um trabalho sério lá. E o cara chegando lá, começou tal, que a gente tem que prestar atenção. Falando isso, nós temos que mudar, tem que nós trazemos isso. Pereira Parada e falou sobre isso. Existem centros espíritas espiritéricos, espiritólicos e espiritistas. Quando ele falou isso, né, ela não gostou, não. Eu acho que não é bem assim, ela
Porque ela era espírita, dirigente de um centro, médium, recebia uma entidade, tá? Uma certa, assim, digamos, vou falar importância, mas um trabalho muito bom. Mas ela estava presa ao quê? Ao pai João, lá na Umbanda. Entendeu, Consuelo? O É igual fato o de você centro que estar eu no vou. lugar. É o Não, centro que veja eu vou, bem, é assim não é também. crítica. Ninguém consegue mudar de um dia Eu para a noite. sei. Eu acho que a gente tem que ir onde a gente se sente bem, né? Se É, você está se sentindo bem, né, é porque é uma coisa boa. Sei lá, onde eu vou é assim. Trabalha com a vovó Catarina e com o médico aí. doutor Armando também, que as pessoas lá e Então, e saem curadas. Isso que é impressionante. Entram curvadas e saem. Foi a fé? Sei, mas deu resultado. Entendeu? Deu resultado. Então, então, o que acontece é isso que nós estamos falando, isso estou mostrando isso aqui para a gente. Que apesar de ser judeus querendo ir para o evangelho, aceitando já o evangelho pelo menos, mas né, os atavismos que nós falamos também na quarta, né, Consuelo? é, Atavismos não deixava, estavam muito presos àqueles vícios, aquelas, né, as mudanças são lentas, estavam presos demais. Por isso que a tal da reforma íntima é muito difícil. É fácil no papel, é muito mole no papel. É a pergunta 911, força de vontade, os especialistas falam, a força de vontade de vocês só está nos lábios. mas deixa eu te Né? perguntar uma coisa, dentro Hum. dessa palestra que você comentou. Por exemplo, se a pessoa. Eu, essa senhora tem um centro espírita. Ela trabalha com kardecista, né? Ela Uhum. estuda, faz tudo. Mas se ela tem esse trabalho com esse pai João, né? Se esse espírito precisa dela para evoluir, e realmente é verdade isso, não é uma coisa que tem no, que eu esqueci agora, animismo, né? Isso não é um animismo. E se realmente isso ocorre, isso é errado? Não, olha, consultora, eu só vi essa palestra com ela presente, tá? Então não posso falar muito dela. Depois que os outros dois lá que me falaram, o Biro e o Geraldo, que era o meu contato lá no centro, entendeu? Que me falaram porque ela se aborreceu um pouco. Não ficou chateada, mas ficou meio assim, né? Veja bem, o fato dela estar trabalhando com o Pai João, ou com o Caboclo não sei quem, não é o Flecha Verde, sei lá, não tem nada a ver. O importante é que está no trabalho do bem. Isso que é importante. Agora, há uma queda, né? O doutor Bezerra, no livro Loucura, Obsessão, fala sobre isso, que a gente não pode. Né? Nós, na nossa tentativa de evoluir, temos também, se eu, aquele espírito também, no mesmo nível que a gente, é um pouquinho mais, mas tentar também trazer ele com a gente. Não é a gente voltar para ele. Isso aí o doutor Bezerra fala, que é a responsabilidade desse médium é evoluir junto com esse espírito. Ou junto, ou de repente, se o espírito está mais à frente, procurar acompanhá-lo, né? Mas se ele estiver mais à frente, ele não vai ter muitos trejeitos da Umbanda, seja lá do Eu candomblé, seja lá sei, do que é, entendi, né? Né? entendi. Dentro do centro Não vai espírita. fazer Não tem aquela coisa necessidade. toda quando aparece, né? Tem uma história até bonita da FEB, que no Centro Rio, naquelas épocas, 1900, né, na época como meu Deus, aquele grande, o Bittencourt Sampaio era o presidente da FEB, era a época do doutor Bezerra. O Bittencourt Sampaio aparece no livro Voltei como uma estrela, tá, que se materializa entre nós. E o Bittencourt Sampaio ficou assim, muito empolgado. Olha, tem um médium não sei aonde, fazendo milagres, né, da Umbanda, não sei o quê, o cara é fora de série. Aí ele falou, pô, vamos lá vê-lo, né? Vamos lá vê-lo. Está trabalhando bem, vamos lá vê-lo. No dia certo, desculpe, ele foi lá ver. Entrou, aí chegou lá, tinha uma fila. Ele encarou a fila normalmente. E estava lá o espírito recebendo, o médium recebendo o espírito, por cachimbo, sentado num toco de madeira, né? Meus enfios para lá, meus enfios para cá, não sei o que e tal.
E o Bittencourt Sampaio observando que ele também era médium, vendo que realmente havia ali uma entidade, né, do bem, fazendo o bem e tal, se esforçando. Quando chegou a vez do Bittencourt Sampaio, sabe o que o médium fez, ô Consuelo? Se Ah, levantou, se aprumou, né, o espírito incorporado nele. ah, A que devo a honra do senhor estar aqui. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso humilde trabalho e tal. Quer dizer, totalmente tornou-se uma pessoa comum. diferente, normal. Tornou-se ser o que ele era. Agora, para aqueles outros da fila, ele precisava ser o meus envios, né? O meu cachimbinho, Para as tá, pessoas né? seguirem, né? De Isso. repente, o caminho do bem, né? Porque ele poderia Então, nós, orientar, né, naquele lugar. é, aí veja bem, esse pessoal que está indo lá, no futuro, o que é que vai ser? Vai ser um espiritualista com os olhos mais abertos, que já vai compreender como funciona o negócio, já não vai precisar do Pai João dessa forma, né? Do caboclo flecha verde dessa forma. Nós somos espíritos comuns que estão mais adiantados que nós, que, poxa, que nos der, né, essa chance de nos ajudar, olha que bom, né? Não é O isso? doutor Bezerra de Menezes, ele foi como vovô, né? Preto Velho, né? Não foi isso? Não foi? É no No Loucura centro? e Obsessão. É. Loucura e Obsessão, né? Bom, vamos lá então. Vamos voltar para o nosso assunto para chegar na outra tua pergunta, porque senão a gente não chega lá. Tá. Alguém quer falar? Então vamos embora, Elisa. Simão, Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir-se aos aposentos de repouso, aposentados, estou ficando doido. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Imagina, ele deve ter amarrado uma tromba do tamanho de Não, não sei o quê. a tromba batendo a cabeça na parede, dando volta dentro do quarto, né? E Ela não talando pode o ser dedo. contrariada. Não pode ser contrariado, né? Mas olha só, Conselho, a resposta para a tua pergunta agora. O que Pedrão vai falar para o nosso amigo Paulo? Vamos lá, ele. Mas que venha a ser tão pequena concessão, interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável, em face do que pretendemos realizar. Precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão? Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Olha só, Pedro foi bem político. Quando nós temos um objetivo muito importante a ser alcançado, nós temos também que ceder a algumas imposições que vão surgir no meio do caminho. Né? Isso falando fora, aqui no caso, o âmbito aqui era o âmbito religioso, digamos assim, né? De acabar com essas adorações exteriores, né? Quer dizer, Pedro falou, cara, o que é isso, né, dentro do projeto de liberar, circuncidar o Tito e liberar todos os outros gentios e pagãos? Entendeu, Consuelo? O que o Pedro Sim. pensou e fez e realizou, tá? Vai realizar. Não devia ter falado, né? Mas é como é logo. Então, Pedro foi político, só isso. Tá? O objetivo é muito grande para se prender um mínimo. Vamos liberar esse mínimo aqui. Afinal, o que tem que circuncidar? Até eu chegar aqui para mim, você tem que circuncidar. Tá bom. O que vai alterar em mim a minha crença, a minha fé? Né? O que eu acredito, o que eu não acredito, a minha verdade? Nada. Vocês concordam? É uma grande reflexão, porque você vê que a gente vive preso a coisas mínimas que não alteram as situações e a gente perde o foco daquilo que a gente pode mudar, daquilo que a gente Nossos realmente objetivos. quer, entendeu? É isso? Porque na vida você tem que fazer concessão. A gente tem determinadas coisas que você não concorda, mas aí você, né, você pega e deixa para lá. A pessoa fala, você vira e fala, é complicado, né? E deixa para lá. Deixa eu falar. Fala, João. Já vai? Fala assim, Valeu, Jorge. complicado. É a saída que eu Valeu aí. ensino para os Boa meus noite. Tchau, filhos. Quando Jorge. Boa você... noite. Tchau, Jorge. Boa noite. Eu ensino para os meus filhos, olha, quando você
não puder dar a sua opinião real, fica chato, entendeu? Você pega e fala, é complicado. E pronto, sai na tangente, para não arrumar confusão e perder o foco. Hoje, quando a Elisa me ligou, aí na hora que a Elisa me ligou, eu estava arrumando um caminhão, quer dizer, os empregados estavam arrumando um material e não podia arranhar um certo material. Aí eu falei, vocês fazem um calça aqui, coloca assim e tá tranquilo. Virei as costas para atender a dona Elisa. Conversei com a Elisa, bati papo. Quando eu olho, eles fizeram justamente o contrário. Ainda bem que não arranhou o negócio. Eu falei, o que é que vocês estão fazendo aí? Não, que nós pensamos assim. Eu falei, tá bom, vocês já pensaram, tá errado. Agora siga o meu conselho, por favor, que vai dar certo. Aí fizeram o que eu falei e deu certo. Né? Eu não briguei com eles, não me aborreci com eles. Fiz minha concessão de Não, e paciência. se ele se aborrecesse, Consuelo, a responsável pelo erro seria eu. Porque eu telefonei na hora que... Claro. Tá, vem me ligar logo uma Claro, hora você ligou dessa. na hora errada. Não, digamos que eu estou muito acostumada com isso. Não. Entendeu? Eu Eu sei estou que, extremamente acostumada com isso. Elisa, eu conheço meu povo, entendeu? Quando eu virei, que eu vi o negócio, exatamente ao contrário do que eu falei. Eles falaram, esse modo que vocês colocaram tem que ter o calço, senão vai quebrar, vai arranhar. Bota outro calço, aumenta o calço, que eu estou vendo que o calço que eu indiquei ainda é menor. Aí fui lá corrigir tudo. Quer dizer, se eu arrumo um pé de guerra com esse cara, de uma bobagem dessa, eles já iam fazer outros trabalhos o resto do dia com o quê? A tromba, Má ficava amarrado. vontade. Então eu preferi passar. Isso aqui eu vou fazendo de vez em quando lá, né? Tem horas que não dá, né? Tem horas que eu dou uma de Pedro, né? Aí eu, né? Eu imagino. Mas a gente vai levando. Né? Obrigado por causa da bobagem. Né? Então é isso aí. Não, que a gente tem que falar com nossos filhos. Numa hora, certas horas, é melhor calar, ficar no prejuízo. Fica no prejuízo, que não é um prejuízo naquele momento e lá na frente, o lucro que você vai ter. Né? Então, larga isso para lá. É isso aí. Né? Bom, aquele fato de que aquele fato de que quando o filho começa a escrever com a mão esquerda, preste atenção de forma que ele vai escrever. Se a letra vai sair certinho, por que impor a ele a condição da mão direita? Mas a orientação é impor a condição de escrever com a mão direita. Se ele escreve com a mão esquerda e escreve tudo direitinho, não tem por que impor nada. Então, meu pai errou, né, Elisa? Minha letra é horrível, sou canhoto, Roberto. Mas é uma preguiça. Porque você não fez caligrafia. A sua caligrafia poderia ser igual à minha, que escrevo com a mão direita. Eu fiz muita caligrafia, como é que é, naqueles livrinhos que tinha que fazer a Caderneta. letra desenhadinha. Nossa! Aquele caderno Isso, que tem aquele dois caderno. tipos de linha, uma bem pequenininha, outra maior. Essa mesmo. Eu também fiz aqui, também tive. Ih, apanhei muito para fazer aquilo. Nossa, aquilo era muito chato, né? Pior que eu apanhei e não aprendi, viu, Edith? Bom, vamos voltar lá. Então, veja bem, o Pedro... Botar uma criança para escrever 100 vezes seu próprio nome é para não esquecer nunca mais quem ela é. Nunca vai ter, nunca vai ter, né, o Consuelo, crise de identidade, nunca vai ter. Crise de identidade. Minha filha está com crise de identidade. Você é Elisa Cristina, você tem certeza. Eu sou Roberto. Ninguém vai ter crise de identidade depois disso. Não, claro que não. E as criaturas ainda querem que você faça a letra igual a dela. Ainda tem isso. Bom, mas isso mudou, gente. Isso mudou. Graças a Deus, né? Mudou. A minha alegria é que meu irmão é destro e a letra também é igual a minha. Então tá tudo em casa mesmo, né? Saber que isso aí é DNA. É da personalidade das criaturas. Mas você sabia que tem, dentro da psicologia, o estudo da grafia da pessoa, né? Que você consegue dar alguns
perceber alguns tipos de na personalidade mesmo da pessoa, né? Até nos serial killer, essas coisas todas, pela caligrafia você pode ver alguns toques. Sim, tem um livro do Chico Xavier que o cara achava que foi desmascarar o Chico Xavier e ficava lá vendo né, as psicografias do Chico e pegava, pedia emprestado e ele era tem um nome Eu esse esqueci. Eu fiz o curso. não Eu é? fiz esse curso. Então, e o cara, depois de fazer mais de 30 exames, né, lançou um livro, né, que o Chico Xavier realmente não era uma farsa, era real. E ele foi lá, estudou tudo que o Chico escreveu com as letras, né, dos Eram espíritos, né? diferentes, né? As letras Aí eram, falou, eram viu? diferentes. Isso aí, perguntava à família como ele era, se era raivoso, irado, era calmo e tal, e coincidia com, tá, a grafia, com tudo certinho. Não, negócio de papelografia, negócio é de corpo. Então, bom, depois a gente se lembra desse nome. Vamos lá, Elise, vamos lá. Paulo recordou a promessa que fizeram os irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar às soluções precisas. As dificuldades nesse sentido não prevalecem, então, só para a igreja de Antioquia. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Então, olha só, não era só em Jerusalém, não era só em Antioquia, se lembra que lá também estava um bate-boca lascado com esse negócio? As comunidades que o próprio Paulo com Barnabé fundou, tanto que vai existir as cartas de Paulo por causa disso, tá? E Jope, que já foi o João, acho que fundou, né? Cesareia eu não me lembro, Jope eu acho que foi o João. Está todo mundo com o mesmo problema, porque foi uma novidade. Nós estamos 2000 anos depois disso. Nós estamos lendo aqui é o que o Haroldo Dutra fala, tá? A gente tem que se transportar para aquele momento, para a gente compreender, né? São coisas interessantíssimas isso. Para a gente compreender, tem que voltar lá, tem que estar lá, como se estivesse participando do momento. Então, uma bomba, né? Já imaginou chegar uma outra doutrina agora, nos mostrar a verdade, a gente é isso mesmo, mas bater de frente com muita coisa que nós acreditamos? É um transtorno. Para nós vai ser um transtorno. Para outros vão ser um transtorno. Meia dúzia vai aceitar de boa, que já vem preparado para o plano espiritual. Né? Então vamos lá. Eu lembrei, é grafologia, tá, Afran? Grafologia. É isso mesmo. Perito em grafologia. Né? É isso aí. Vamos lá, Elisa. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas tendo em vista... Viu aí a pergunta 1053? Vi. Pode botar a cola aí, viu, Elisa? LE623. Quem quiser botar a cola aí. É isso mesmo. Todos os meus livros têm um monte de cola mesmo. Então. 1053, está aqui. Tá, o 6 parece um 5. Mas tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para o outro. Será justo lutar com muita prudência sem ofender rudemente a ninguém. Tá? É uma coisa muito interessante isso, né? Que nós temos que aprender, saber lidar. A gente quer mudar, como que Jesus fala, se alguém te obrigar a andar 1000 passos, ande com ele 2000. Não é esse o ensinamento? Então, esse outro 1000 extra é para mostrar à pessoa que às vezes ou ela está errada, ou então ela tem que mudar, se adaptar a novas condições, não é isso? E até uma coisa interessante.
Uma pessoa me falou, que eu não sou muito chegado assim, não acompanho muito, apesar que esse Papa que morreu, eu respeito demais, que era, realmente ele era cristão, a minha concepção, né? E o João Paulo II, né, que era o super pop, né, um cara que foi levar a igreja que estava já se fechando para o mundo, abriu ela para o mundo, João Paulo II. No meio veio o Papa Bento XVI, né, super conservador, super arredio, não é isso? Mas aí que está o lance, né? Eu achei uma coisa que, se isso é verdade, achei isso muito bonita a parte dele. Acho que ele ganhou muito ponto lá no alto, tá? Dizem que ele viu que realmente aquilo que o João Paulo II começou, né, essa abertura da Igreja Católica, precisava de modernização, atualização. E diz que foi ele que indicou esse Papa atual, né? O Papa Francisco, né? E ele pediu justamente, renunciou porque ele não se viu capaz, pelo modo que ele era, né? A personalidade dele, o jeito dele, de fazer isso. Ia se perder muito do que o outro tinha começado. Esse aí iria dar continuidade. Eu ouvi isso e achei super interessante, né? Quer dizer, o Papa Bento XVI, se isso é verdade, teve a sensibilidade, tá, de ver que não era o momento dele, ele não era a pessoa adequada e passou a bola para quem realmente iria dar conta do recado. Tá? Quer dizer, ele não, se ele fica, não ia para frente. Se bota outro parecido com ele também, e ia acontecer isso aí. Essa questão de não ter, né, como foi o Pedro para aqui, né? Lutar, né? Não, lutar, será justo lutar com muita prudência sem ofender rudemente a ninguém. Quer dizer, aquela pessoa que vinha vendo mudança de Crodalé, que, poxa, que estava atualizando, modernizando, digamos assim, a igreja, tem um choque, né? Não é assim, vai voltar lá para trás. Achei muito interessante, se for verdade, tem muito a ver com isso aí. Não adianta, né? Quem está ali tem que saber lidar com as A mudanças. gente pode dizer então que os escravos fizeram isso, né? Eles traziam os orixás, entre aspas, deles, da crença deles, e adaptaram ao cristianismo, né? Iemanjá como Nossa Senhora, e assim vai, né? Com Oxóssi certeza, como, com certeza. né? Jesus, isso aí. Oxalá, era Jesus, É o Xalá, né, que Jesus, né? Quer dizer, Oxalá. vocês se reuniram, né, né, os ritos da crença católica e deram continuidade ao que eles acreditavam, e, né, Foi deu esse certo, né? sincretismo, foi esse Sincretismo. sincretismo, segundo eu estudei, foi esse sincretismo que acalmou os feudais com relação aos escravos. Porque a Umbanda chama-se terreiro e o candomblé chama-se barracão. É a diferença. A Umbanda é o escravo no terreiro. E os Uhum. senhores feudais não queriam, porque um católico que era, não queriam. E eles que fizeram, se recolheram ao barracão onde eles dormiam. E ali eles criaram um altar, né, com São Jorge, com Nossa Senhora e tal, e passaram a colocar nessas estátuas o sincretismo, Oxóssi, o Oxalá, Iemanjá, a Nossa Senhora e tal, para que eles não perturbassem, entre aspas, o trabalho deles dentro do barracão. E assim ficou dividido tudo. O catolicismo, a Umbanda e o Candomblé. Foi isso que eu estudei quando eu me dedicava à Umbanda e depois passei a me dedicar ao Candomblé. Estudo que eu entendi, porque e que o que tem a sua razão. Eu entendi que tem a sua razão de ser. Sim. Eles tinham que obedecer aos senhores feudais. E os senhores feudais impunham a ele, tanto que a coisa era tão séria dos senhores feudais com os escravos, que as igrejas
foram colocadas em um pórtico depois da porta de entrada. Algumas igrejas ainda tem isso. Na cidade tem igrejas que depois da entrada tem um pórtico de madeira bem grande, porque eles queriam que quando começasse a cerimônia no altar, aquelas portas fossem fechadas, que os escravos na porta da igreja não pudessem presenciar aqueles rituais lá da Igreja Católica. Entendi. Então, bom, mas deu certo, né? Deu certo, claro que deu certo. Hoje são três comportamentos religiosos e tem que se respeitar porque tem os seus fundamentos. Isso aí a gente não pode negar. Né? Tem os seus fundamentos, tem os seus princípios que eles obtêm com isso sucesso. Obtêm com isso o que desejam obter. Né? É isso aí. É uma forma da mediunidade poder ser, né? Poder ser usada, porque a Igreja Católica não permitia, né? E os escravos podiam usar. Não era a igreja que não permitia, os senhores feudais que não permitiam. Os senhores feudais é que dirigiam a igreja, não os padres. Exatamente. Os senhores feudais é que dirigiam. Teria que ser conforme eles queriam. Deu Eles não certo permitiam aí que fosse hoje. diferente. Eles não permitiam que fosse diferente da ideia deles. Morrer e deixar um dinheiro para a igreja, rezar missa para eles eternamente. Onde já se viu uma coisa dessa? Mas nós vimos isso no nosso lar, né? Aquela senhorinha fala, paguei, né, para o padre rezar por mim, né? Não sei quanto tempo, né? Exatamente. Vamos lá? Vamos. Será justo lutar com muita prudência se ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. A inteligência. Olha só. A inteligência dele, a cultura dele e a inteligência dele. E no ambiente farisaico havia pouco esse negócio de ceder um pouco, entendeu? A briga era feia, tanto que eles rasgavam roupa, rolavam no chão, né? Praticamente declarava guerra um ao outro, era uma confusão tremenda. A gente vê até nos filmes isso, né? Então, ele pensou, de repente, lá no ambiente farisaico, de vez em quando alguém... Mas o próprio Gamaliel, se a gente lembrar bem, fez isso com ele. Quando ele, Saulo, né, quis apedrejar o Pedro, o João, o Tiago e o Estevão, Gamaliel, né, falou que não podia, né, referente aos três, né? João, Pedro, porque Gamaliel sabia que não ia conseguir livrar os quatro. Livrou três e, infelizmente, foi uma negociação farisaica, né, digamos assim. Gamaliel queria salvar os quatro, mas não conseguiu. No início do livro, isso, né? Lá no início. Vamos lá. E também deve ter lembrado disso, né? Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram, enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu... Esperei 2 páginas. Se entregaram à animada palestra. Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro e murmurando: custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo outro recurso. O Consuelo, Paulo era cabeça dura. Deu o efeito Pedro aí nele, né? Inteligente, cabeça dura, mas olha, custa-me acreditar, né? Custa-me concordar, aliás, né? Custa-me concordar, mas não vejo outra solução, outro recurso, né? E isso vai ser o quê? Um efeito dominó. Hoje não vai dar mais tempo, mas nós vamos ver. Vamos lá, Elisa?
Atraídos por aquela confusão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Como é que foi essa cena aí? Hã? O quê? Não acredito. Vamos embora ver isso. Vamos embora ver. Foi mais ou menos assim, né? Vamos lá. Mas, curvando-me a providência, continuou com inexcedível franqueza, não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. É uma coisa interessante, né? O Concordarei aqui. despertamento deles para esse fato, hein? Foi um grande despertamento dele. Hein? Agora, vamos levar isso um pouco mais alto. Isso não foi inspiração do alto para o Paulo, que havia necessidade desse acontecimento, né? Nada acontece por um acaso, né? Ah, sim, claro, sem dúvida. Né? Então, se ele não faz isso, naquela animação que ele estava lá em Antioquia, tal, vou lá e vou trazer uma carta para vocês para acabar com isso aí. Não levaria nunca a carta. Ficaria esse lenga-lenga aí durante muitos anos, né? E É ver porque o evangelho. Fala. é aquilo que eu estava falando. É uma coisa que não dependia só dele. Então ele não podia chegar e achar vai ser assim. Não dependia só dele. Ele queria que fosse, mas não dependia só dele. Dependia de outras É, pessoas. ele raciocinou que deveria ir costurando aos poucos até que eles aceitassem. É. A imposição não seria bem aceita, mas a ponderação, sim. Então, né? É isso aí. O Paulo foi, né, mais uma lição para o Paulo, mais uma lição para nós. E agora nós estamos vendo. Olha só, Pedro teve aquele constrangimento com o próprio Paulo lá em Antioquia, onde acabou o constrangimento com essa ideia aí. Mais à frente vai ter outro, porém, outro entretanto, e o Pedro de novo, nós vamos ver, não tem spoiler desses ataques, não. Estão bem lá na frente ainda. A gente vê que Pedro realmente incorporou o Evangelho. Incorporou o Evangelho. E quando se incorpora o Evangelho, a inspiração do alto vem, né? A quem muito foi dado, mais, né? Mais será dado, né? O filho de Então, Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondeu serenamente. A situação é, de fato, muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. mesmo com todo esse cuidado, vira e volta, morria um, tá? Morria não, matavam um. A gente vai ver durante todo esse livro, todo o Atos dos Apóstolos, os acontecimentos. Vamos lá. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou. Quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mais uma noite tão bela como esta, orava eu neste quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era o mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Olha que Olha, bofetada, hein? Pô, terrível, tá, tremendo. neste momento nós estamos o Pedro, tá? Exatamente, exatamente. Bufetada geral, né? Geral, né?
antes de pensar nos teus caprichos. Mas vamos lá. Fica a lição para nós. Né? A maravilhosa visão durou um minuto, mas logo após pôs-me a concordar com os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava-me atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Cristãos não precisam de médico, né? Ir aprendendo. Vamos lá. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Legal, parece uma senha, né? Guarda essa senha aí, Paulo. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, procedendo, parecendo mais tranquilo, e mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da predominância farisaica na igreja de Jerusalém? Bom, a pergunta de Paulo é essa questão aí que ele fala: encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Esse convencionalismo humano, né? Nós vamos voltar de uma certa forma à pergunta 653. Ou seja, e voltar também lá em cima nos teus caprichos. Esses são alguns dos grandes problemas nossos. Né? A gente cria sistemas, né? E, né, esses convencionalismos, né? E não queríamos. Né? É o que já estava acontecendo com os judeus que estavam começando a se agradar do Evangelho, se sentir bem com o Evangelho. Mas sem querer acabar com isso, esses vícios milenares. Para a verdade evangélica entrar em nós temos que nos libertar demais disso tudo aí. Né? Não atender nossos caprichos e nos libertar dos convencionalismos humanos. Mas a igreja de Jerusalém está passando por um problema, né? Que Pedro vai falar agora. Então vamos lá, Dito. Simão Pedro esclareceu sem rebussos. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem, muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo. Organizei serviços de plantação para os estabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, esses detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer.
Bom, o problema da igreja lá era dinheiro. E lá em Antioquia, né, não tinha, né? Em Jope não tinha. Quer dizer, o problema lá era esse. Para manter aquilo, é uma máquina, né? É uma máquina. Precisa de dinheiro, não tem jeito. Então, eles tiveram que se submeter a isso. Porque justamente a maior igreja, né? Digamos assim, né? A renda, não havia renda. Não havia renda. Porque todos eles ali trabalhavam ali, né? Diferente do Saulo, do Paulo e do Barnabé, trabalhavam fora, se mantinham, trazer algum recurso, né? E não tinha assim alguém de condições financeiras mesmo para sustentar. Aí se colocavam, né, sob, né, a força do judaísmo. Bom, semana que vem a gente vai conversar, que provável com essa conversa vai continuar, e né, o que Paulo vai fazer propostas e tal, vamos falar. Sem spoiler, semana que vem a gente continua nesse assunto aí. Tá? Então a É, necessidade da igreja era din-din, como em todo é, lugar do ele mundo. vai, e ele vai, nos próximos parágrafos, Paulo vai dizer o que realmente isso que você acabou de falar, né? Mudar o pensamento e aproveitar cada um daqueles que participavam daquele grupo num trabalho, num pensamento para arrecadar o dinheiro que eles precisavam, aquilo disso que você falou. Vamos voltar aqui em Paulo. Não, eu vou começar em Paulo compreendeu que ele tinha razão, a gente faz essa Então, levantar rápido. Né? Vamos começar aí, tá? tá. Paulo, dia 2/5, é isso? Olha aí, gente, já está acabando o ano, eu já estou me preparando para o Natal, tá? Tá se preparando para o Natal. Deixa eu fazer a propaganda aqui. Quinta-feira é feriado, então? É, dia É o 1º de dia maio. primeiro de maio, Constantino. Já chegou o 1º de Ah, maio, né? É dia do caramba. trabalho, Tem todo que mundo ir à lá. toa. Todo mundo à Ah, toa no todo dia do mundo em trabalho. casa. Eu não gosto de todo mundo em casa, não. Nem eu. Não, hein? Fazer ó, comida para todo mundo. É muito Ih, chato. eu O escuto isso trabalho é por como aqui se fosse também. um dia normal, É, enquanto as pessoas e descansam e trabalho mais repousam. ainda. É, Acho que É, trabalha mais, trabalha é mais. é. mais comida, é mais trabalho, é mais roupa suja. Ai, Mais é horrível, é louça para horrível. lavar, mais É Ó, mais se louça para lavar, você quiser trabalhar um pouquinho gente mais, é só sujando me a casa. convidar. Só me convidar que eu vou aí te fazer uma visita no dia 1º de maio, é mais um trabalho para você, ué. Se fala Ué. para ele, traz o avental para ajudar a lavar a louça. É, Ai, cara, eu não escuto parece que a daqui de gente trabalha casa. em dobro. A Eu, casa Consuelo, fica aí eu não escuto suja aqui porque está todo isso. mundo em casa. Ai, é Ai, horrível, é Não, e horrível. me dá um nervoso com você. A vou Fran desliga a desligar. gravação. É,